E aí, tá gravando. Eu vou compartilhar a tela inteira, que é essa, né? Compartilhar. Aí, em tese, vocês estão vendo a lousa. Não é essa, é essa. Quero começar aqui, certo? Tá certo. Tá vendo? Tá. Então, na aula de ontem, ou da última vez, a gente viu as propriedades das transformadas de Fourier. Quase todas as propriedades. E parei, falei para vocês que ia fazer aplicações. Por quê? Porque a gente viu mecanismos poderosos para resolução de equações diferenciais, que são esse daqui, certo? Como é que é a história? Transformada de Fourier de f' de x é igual a menos ik transformada de Fourier de f de x. E o teorema da convolução, que é basicamente dizer que a transformada de Fourier do que a gente viu que é o produto de convolução de x é igual a f de k, g de k. Produto de convolução é uma coisa definida para que isso funcione, certo? Tem várias outras utilidades, mas no nosso contexto, produto de convolução é o que faz essa regra funcionar. Você tira o produto de convolução do espaço de coordenadas, é feio. Mas quando você tira a transformada de Fourier, você obtém que no espaço recíproco as coisas se separam. Transformada de Fourier do produto de convolução é transformada de Fourier de f vezes a transformada de Fourier de g. Então é uma maneira de você tentar simplificar os cálculos. Talvez mais útil do que isso seja a relação inversa, certo? Se eu faço isso daqui, isso aqui vai ser o produto de convolução de f com g em x. Então, se eu estou resolvendo um problema no espaço recíproco e encontro um t de k, e eu consigo identificar isso como f de k, g de k, e eu consigo identificar f de k e g de k como transformadas de Fourier de coisas que eu conheço, quando eu voltar para o meu espaço de coordenadas, eu vou ter que a minha solução da equação diferencial vai ser o produto de convolução. Como a gente viu a aula passada, quando a gente foi resolver a equação do calor. E aí eu falei para vocês que a gente ia continuar fazendo aplicações. Então, como a gente acabou de ver essas duas propriedades do produto da derivada e do produto de convolução, a gente começou a resolver equações diferenciais usando transformada de Fourier e vai agora então continuar a fazer isso num novo exemplo, que é um exemplo que todo mundo conhece, certo? Que é o oscilador harmônico amortecido forçado. O oscilador harmônico amortecido forçado, ele é um oscilador harmônico, certo? Amortecido, um termo dependente da velocidade, forçado, um termo de força externa, certo? O oscilador harmônico é o x dois pontos e o x. Amortecido é quando você inclui um termo de velocidade, com ρ maior que zero. Ou maior que zero para você garantir a dissipação de energia. A força, vai existir uma força de resistência, tipo um meio viscoso. A sua molinha está num meio viscoso, que dissipa energia. E uma força externa, que você age na bolinha.
sei lá, que você quiser fazer, dá para montar no laboratório. Vamos lá, supõe então agora que a força F haja por um curto intervalo. Eu vou resolver esse problema de duas maneiras, certo? Eu quero que vocês vejam que dá para resolver esse problema de duas maneiras e que uma dessas maneiras é muito mais geral do que a outra. E adivinha qual que é mais geral? A mais geral é a que vai usar a transformada de Fourier, certo? Mas didaticamente é bom, e como a gente está fazendo o curso, sempre que possível, eu tento prezar pela didática, por mais que às vezes não sei quantas vezes isso não dê certo, eu vou prezar pela didática. Didaticamente, é bom resolver da maneira da força bruta para depois ver a maneira mais legal, vamos dizer assim. Então, suponha que a força haja por um curto intervalo de tempo, T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, com epsilon pequeno, com um pico em T0. Então, a força é um negócio mais ou menos assim, ela faz assim. E aqui, ela é zero. Um pico em T0. Isso aqui é F de T. Então, a gente sabe que se eu olhar para o movimento, a gente sabe de Física 1, certo? De fenômenos mecânicos, ou como você quiser chamar, primeiro curso de mecânica básica que você faz, que se eu olhar para essa região e depois olhar para essa região, e não me preocupar com os detalhes do que acontece na região aqui, tudo que eu vou ter aqui, então, daqui para cá, é uma variação de momento, que é igual ao impulso, que é igual ao integral da força, nesse intervalo. Então eu olho o que acontece aqui, se eu não estiver interessado nessa região, eu, em vez de saber, eu não me preocupo com os detalhes da forma que tem a força, mas só com a integral dela, que vai me gerar um impulso pela segunda lei de Newton. Então a gente sabe que isso aqui gera um impulso dessa forma, que gera uma variação de momento, certo? Então a gente, como a gente viu o delta de Dirac, a gente podemos idealizar essa força como agindo instantaneamente em T0, como um peteleco. Ou em inglês chama de kick. E é um nome técnico, kick. Certo? A gente vai idealizar assim. Então, se o impulso correspondente for dado por I, a gente vai tratar essa força de maneira distribucional, certo? Que é o que a gente está usando para dizer que isso aqui é instantâneo. Vai ser I delta de T menos T0. Certo? Isso aqui é uma força instantânea. Lembra, delta tem dimensão de 1 sobre o argumento, né? Então, o delta tem dimensão de 1 sobre tempo. Então, o que quer que esteja multiplicando o delta, para que F tenha dimensão de força, delta tem que ter dimensão. O que está multiplicando tem que ter dimensão de força sobre tempo. E força sobre tempo é dimensão de momento. E a variação de momento é impulso. Então, a gente diz que quando a gente integra a força, a integral de F de T, dt,
é igual aí. Certo? Então, por isso que a gente coloca aqui que é um impulso. Então, a EDO fica essa daqui. Se eu divido por M, x2 pontos mais 2 lambda x, ponto, mais ômega zero quadrado x, é igual a Fzinho de t. Onde agora o Fzinho é Fzinho de t. F com Fzinho de t igual a I sobre M delta, mt0. E aí é isso que a gente vai resolver, primeiro na força bruta e depois de uma outra maneira. Onde ômega zero, aqui é ômega zero quadrado é K sobre M, lambda é ρ sobre M e por aí vai. Suponha. E aí é bom que a gente já faz um problema de delta, certo? Eu prometi para vocês. Oscilador esteja em repouso para T menor que T0. Suponha que seja assim. Que a solução então, isso aqui implica que x de t é igual a zero para t menor que t0. E aí tem o peteleco, certo? Então, procurar a solução para t maior que t0. E aí o negócio é razoavelmente simples. Que a EDO tem coeficientes constantes. E se a EDO tem coeficientes constantes, a gente sabe que para t maior que t0, para t maior que t0, o x de t, então, ele vai ser. Vamos resolver direitinho. Um E alfa t. Isso aqui me implica que quando eu jogo nessa equação aqui, vai ficar alfa quadrado mais 2 lambda alfa mais ômega zero quadrado igual a zero. Equação quadrática, eu tenho duas soluções, certo? Então, alfa, se eu resolvo isso daqui, dá menos lambda, mais ou menos 2, o 2 cai, raiz quadrada de ômega zero quadrado menos lambda quadrado, certo? Ou é ao contrário? Ao contrário, raiz quadrada de lambda quadrado menos ômega zero quadrado. Supondo que a atenuação ou a dissipação seja fraca, né? Supondo ômega zero quadrado maior que lambda quadrado, eu posso escrever alfa ou menos lambda mais ou menos i raiz quadrada de ômega zero quadrado menos lambda quadrado. Tem duas soluções que vai ter uma parte menos lambda, ou seja, ela vai ter uma parte de dissipação que vai modular uma solução oscilatória. Como esperado, certo? Isso aqui vocês sabem, isso aqui não tem segredo. Então, vou escrever isso aqui assim. Vou escrever, então, isso aqui igual a menos lambda mais ou menos em ômega. Ômega igual a raiz quadrada de ômega zero quadrado menos lambda quadrado, que vai ser a frequência de oscilação efetiva. O meu problema, que não é a frequência de oscilação do oscilador harmônico. É a frequência de oscilação na presença de dissipação. E aí, então, para t maior que t0, eu tenho que x de t vai ser um
A e a menos lambda t, seno do ômega, certo? Isso aqui é a solução desse cara aqui, é o exponencial complexo. Em vez de fazer seno mais cosseno, eu vou escrever seno de ômega t mais φ. Eu tenho duas constantes, então, A e φ, que vão ser as constantes dadas pela condição inicial, pelas condições iniciais. E como é que eu obtenho a condição inicial? Então, vamos lá, integrando. X de t em t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, eu vou ter que integrar a EDO, né? Eu não quero integrar x de t, eu quero integrar a EDO. Eu tenho aqui a integral de t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, x dois pontos, dt mais 2 alfa, 2 lambda, integral de t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, x ponto dt mais ômega zero quadrado, integral de t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, x de t dt é igual a integral I sobre m, integral de t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, delta de t menos t0 dt igual a I sobre m, certo? Integral de delta é 1, quando o t0 está no intervalo de integração. Então eu integro, certo? Então dá x ponto de t0 mais epsilon menos x pontos de em t0 menos epsilon, tudo é zero, certo? Mais 2 lambda x t0 mais epsilon, que é a integral desse cara, mais ômega zero quadrado, integral. Isso aqui eu não sei, não é uma diferencial total, então vamos manter ela aqui. 0 mais epsilon de x de t dt igual a I sobre n. Então notem que o que acontece é que quando eu tenho a delta, como esperado, a delta vai me gerar em T0 um peteleco. O que eu estou chamando de peteleco? Uma variação instantânea na velocidade da função, na velocidade da partícula. Certo? Como? Eu vou escrever isso. Como? F é proporcional a delta, a aceleração da partícula, certo? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração da partícula é proporcional a delta de t menos t0. E a gente viu que derivadas distribucionais têm aquela propriedade de que aceleração é derivada da velocidade, então, no tempo. Então, se a derivada é proporcional a delta, é porque, pelo que a gente viu da teoria de distribuições, existe vai existir uma descontinuidade da primitiva, ou seja, da velocidade em t0. Terá uma descontinuidade em t igual a t0. Pelas propriedades da derivada distribucional.
certo? Então, x ponto de t tem descontinuidades. Isso implica que a integral dela é contínua, certo? X de t é contínuo. Se x de t é contínuo, a gente vamos pegar aqui a equação essa equação. Se x de t é contínuo, então podemos somar o limite epsilon tendendo a zero na equação acima. Se a gente toma esse limite aqui, ó, x de t é contínuo. Então, como x ponto, se x de t é contínuo, o x de t0 mais epsilon vai tender a x de t0, que como é contínuo e é zero nessa região aqui para t menor que t0, x de t0 é zero, certo? E essa integral aqui, então, como também é contínua, como a integral de uma função contínua também é uma função contínua, do integrando, uma função contínua dos limites de integração, a gente tem, por outro lado, que essa integral também aqui tende a zero. A integral de uma função contínua. Então a gente tem assim o x ponto t0 mais zero, ou seja, o limite lateral pela direita de x ponto pela esquerda, certo? Por aqui. Esse termo da zero, esse termo da zero é igual a I sobre M. E aí agora eu vou utilizar, dado que a função é uma delta de Dirac, dado que a força é uma delta de Dirac, isso aqui é o que na EDO, isso aqui é o que descreve para mim o que acontece antes e o que acontece depois de T0. Ou seja, eu tenho a velocidade inicial em T0 imediatamente após a aplicação dessa força instantânea. Então, para T maior que T0, a gente vê então que o x de t é um A e menos lambda t seno de ômega t mais φ, onde ômega é a frequência da solução homogênea na ausência de forças, na presença, desculpa, de um termo dissipativo, certo? Se x t0 é igual a zero, explica que φ é igual a zero, certo? Não. Φ igual a menos ômega t0, certo? Aqui x de t é igual a e menos lambda t seno de ômega t menos t0. Certo?
Porque em zero, seno de ômega t mais φ é zero, então então φ tem que ser isso. O x de t é igual a isso. Agora o x ponto de t0 mais 0, ele é I sobre m, onde é o impulso dado pela delta. Então, isso aqui vai me implicar que x ponto... Então, por outro lado, vamos lá. X ponto de t igual a menos lambda a e menos lambda t seno de ômega t menos t0 menos a e a menos lambda t dividir ômega cosseno de t de ômega t menos t0, certo? Essa aqui é a derivada desse cara. Então, I sobre m vai ser o x ponto de t0 mais 0, que é o x ponto em t0, então cosseno é 1, vai ficar menos ômega a e a menos lambda t0, certo? Então eu chequei em A. Olha que maravilha. A é igual a I menos I menos I mais I, certo? Derivada de seno é cosseno. É I sobre m ômega ou ômega m e a lambda t0. Certo? Então, então, se eu tenho condição inicial de que a minha função é zero para t menor que t0, depois da aplicação da delta, da força instantânea delta, o x de t vai ser, então, I sobre m ômega e a menos lambda t menos t0 seno de ômega t menos t0, onde a força sobre a partícula ela vai ser I delta, uma força instantânea que gera uma variação de momento I, um impulso I, e instantâneo, né? I ômega quadrado igual a ômega zero quadrado menos lambda quadrado, lambda igual a ρ sobre m, onde lambda é a minha constante de atenuação. Tudo bem? Beleza. Então, tudo bem. Veremos agora outro método. Então, a gente vai fazer agora a mesma coisa, certo? Isso aqui vocês já sabiam, né? Mas eu acho que foi importante ver isso daqui. Então, agora a gente vai ver outro método que é mais geral. E adivinha que método que é? Quem ganhar, ganha um chocolate. Aproveitando que é Páscoa. Ô, louco. Não vai ganhar chocolate porque é pandemia, certo? Então a gente não pode dar chocolate para as pessoas. Né? Temos que nos manter em isolamento social.
É brincadeira o negócio do chocolate. Eu sei que é um assunto muito sério. Transformada de Fourier, como esperado, certo? Esse é o tema do curso. Vamos aplicar a transformada de Fourier na equação. X dois pontos. Eu vou trocar agora a letra, porque eu preparei com as duas coisas separadamente, depois eu fui ver. A letra estava diferente e eu vi que dava muito trabalho. Mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar vocês, certo? Aqui agora o coeficiente de atenuação é alfa. Então aqui alfa maior que zero, ômega zero quadrado maior que zero. Oscilador harmônico amortecido forçado. Isso aqui então é uma EDO linear não homogênea. Então a gente sabe a solução, certo? A solução geral da equação vai ser uma solução geral da homogênea. Vocês sabem, certo? Mas qualquer solução particular, aonde a solução específica, no momento em que eu dou as condições iniciais, vai ser obtida achando os coeficientes corretos da solução homogênea. Onde? É a solução geral. Da equação homogênea. E os coeficientes, então, de x estão embutidos nos coeficientes de xh e xp de t é alguma solução particular. Certo? Isso aqui é teoria de equações diferenciais lineares da ideal não homogênea, né? Só que agora a gente conhecemos XH. A gente sabe que é uma exponencial de menos alfa t vezes um seno ou cosseno daquele ômega que a gente escreveu da outra vez. Vamos procurar, então, uma solução particular xp de t. E a gente vai procurar essa solução, certo? Vamos supor que a gente conheça a solução, seja xp de t, solução da EDO. Aí eu quero resolver. O que a gente viu? Se a gente passar isso aqui para o espaço de frequências, a gente transforma isso numa equação algébrica, certo? Sejam x grande de ômega sua transformada de Fourier ou seja, x grande de ômega é 1 sobre raiz de 2π da integral de menos infinito a infinito xp de t e i ômega t dt. Note que quando eu escrevo assim, isso aqui é por questão dimensional, certo? Depois eu falo. E f de ômega, a transformada de Fourier do fzinho, certo?
a transformada de Fourier de f. Ou seja, eu tenho uma equação agora que é essa. E eu vou pegar, então, x de ômega, a transformada de Fourier de x e f de ômega, transformada de Fourier de f. Vamos lá, só uma digressão aqui, digressão. Dimensão de K é igual à dimensão de 1 sobre x, certo? Que é 1 sobre comprimento. Se x tiver dimensão de comprimento. Mas aqui eu estou trabalhando com tempo, certo? Então eu vou escrever como entre aspas, espaço de coordenadas agora é espaço dos t's, que são tempos. O meu equivalente do K, do espaço recíproco, que é o ômega, vai ter dimensão de 1, porque E, aí Kx é número, certo? Implica que Kx não tem dimensão. Certo? Porque exponencial tem que ser tirado exponencial de números. Por isso que aparece aquele monte de constantes de tempo. Por exemplo, em circuitos RLC. Ou RC, tanto faz. Mas não é isso que eu queria falar. Isso aqui é a dimensão de 1 sobre tempo, que é 1 sobre tempo. Certo? Se a exponencial é um número, exponencial está E aí, Kx tem que ser número. Então, K tem dimensão de 1 sobre x. Então, se x tiver dimensão de comprimento, o K vai ter dimensão de 1 sobre comprimento, que é o esperado número de onda. De uma onda. Agora, se a coordenada for o tempo, se o meu parâmetro for o tempo, o parâmetro da transformada de Fourier, que eu estou chamando de ômega, vai ter dimensão de 1 sobre tempo. Então, isso aqui é frequência. Então, em coordenadas eu tenho coordenada, eu tenho comprimento no espaço de coordenada e número de onda no espaço recíproco. Se o parâmetro for o tempo, eu tenho tempo no espaço de coordenada e frequência do espaço recíproco, certo? Por isso que eu estou dando a letra ômega. Só para a gente saber ter claro o que está acontecendo, certo? Então temos, se a gente olhar para cá, a transformada de Fourier. Aí tem EDO, certo? A gente agora quer tirar, mandar ela para o espaço recíproco. É menos I ômega. Transformar x grande de ômega, que é transformada de Fourier de x, transformada de Fourier do x 2 pontos. Então é menos ômega quadrado x. E aí, isso aqui vira uma equação algébrica, como no caso da equação do calor, uma equação algébrica para a minha transformada de Fourier. Ômega quadrado x de ômega menos 2i alfa ômega x de ômega mais ômega zero quadrado x de ômega é transformada de Fourier de f, que é
F grande de ômega. Certo? Então, x de ômega. Então, isso aqui é uma equação algébrica, certo? Então, então está resolvido. No espaço recíproco. Você vê, no espaço recíproco, a solução é duas linhas, né? É essa linha mais a linha de baixo, que é essa daqui. Quando eu divido pelo que está escrito ali. No espaço recíproco é fácil de se resolver. Aí, se você lembra da aula passada, da equação do calor, menos ômega quadrado, 2i alfa ômega, mais ômega zero quadrado. Se você lembra da aula passada da equação do calor, a gente fez a mesma coisa. A gente foi resolver ela no espaço recíproco. A solução do espaço recíproco foi bastante simples de se obter. Basicamente, o que você fazia era resolver uma equação. No caso, ela era uma EDP, então sobrava uma EDO. Mas a EDO era tranquila de se resolver porque era uma exponencial. Aqui, como não tem EDP, o que sobra, já que já é uma EDO, o que sobra quando a gente faz transformar de Fourier é uma equação algébrica para transformar de Fourier, que é fácil de se resolver, certo? Só passar aqui o coeficiente da esquerda para baixo. O preço que se paga, de novo, é ter que calcular a inversa da transformada de Fourier. E aí vocês já veem o que vai acontecer, certo? Vocês já viram o que vai acontecer. E isso aqui é um produto de transformadas de Fourier. Transformada de Fourier de F vezes 1 sobre a transformada de Fourier vezes a transformada de Fourier de outra coisa, vezes 1 sobre Z. Então, x de ômega é f de ômega multiplica 1 sobre Z de ômega. Então, é um produto de duas funções do espaço de frequência. Eu sei a transformada de Fourier inversa do f grande, que é exatamente a minha força específica. Força por unidade de massa. Então, seja a outra transformada de Fourier, certo? G de T, a transformada de Fourier inversa de 1 sobre Z de ômega. Certo? Suponha que eu conheça, ou que eu saiba calcular, sei lá, suponha que exista transformada de Fourier inversa de 1 sobre Z de ômega. Então, a gente viu aula passada aqui pelo teorema da convolução. O que eu tenho pelo teorema da convolução? Pelo teorema da convolução, eu vou ter que cadê? O XP de T é a transformada de Fourier inversa do X de ômega, X grande de ômega, ele vai ser igual a transformada de Fourier inversa do F de ômega vezes 1 sobre Z de ômega. Ele vai ser transformado de Fourier inversa disso, que vai ser o produto de convolução das transformadas inversas aqui, né? Isso aqui, então, vai ser F, produto de convolução com a transformada inversa de 1 sobre Z. G de T. Certo? Certo? No espaço recíproco, eu resolvi o problema. O preço que se paga para ir para o espaço recíproco é ter que voltar, certo? E voltar é calcular a inversa de x de ômega, x grande de ômega. Então, como eu, olhando para cá,
vejo que, ao passar por espaço recíproco, o x de ômega é dado pela transformada de Fourier de uma coisa que eu conheço, que é a minha força dependente do tempo, dividida por uma função de ômega, que vem do fato de eu estar trabalhando no espaço recíproco, então derivada vira multiplicação por ômega, por menos em ômega. Então, quando eu divido, vai aparecer esse cara aqui embaixo. Então, o que falta? Temos então. E aí, se eu conheço a transformada de Fourier inversa de 1 sobre z, eu tenho pelo teorema da convolução que, como isso aqui é uma multiplicação de funções de espaço recíproco, no espaço de coordenadas, ou no caso do espaço do tempo, certo? A transformada inversa de x grande de ômega, que é o meu xp de t, que é o que eu quero, ela vai ser a transformada inversa do produto de duas funções do espaço recíproco. Então, isso vai dar o produto de convolução das transformadas inversas. Eu sei o F, que é dado, é a força. Temos então que calcular G de T. G de T é a transformada inversa. 1 sobre raiz de 2π. Integral de menos infinito a infinito de 1 sobre z grande de ômega e a menos i ômega t de ômega, certo? E nessa altura do campeonato você já tem que calcular isso de cabeça, certo? Como é que faz? Né? Vocês já devem saber calcular de cabeça. Vamos fazer? Como é que calcula isso? Não sei calcular. É difícil. Então a gente vai e tenta ver se dá para fazer a continuação analítica da função. A continuação. Analítica do integrando. Considerando ômega agora é um número complexo. E ver se a gente consegue, então, encontrar um caminho. A gente pega aqui a integral de menos r até r, ver se consegue fechar de alguma maneira um caminho fechado pelo teorema dos resíduos. A gente vê os resíduos que tem dentro e calcula. E aí vê o caminho adequado para que a integral sobre o caminho fora da reta, quando eu tomo r tendendo a infinito, para que a integral sobre o caminho fora da reta ou vá a zero ou dê um valor que eu sei calcular, porque aí eu só passo por lá de lá. Se eu calculo que isso aqui é igual se eu calculo que, por exemplo, essa integral é igual a 2, vai ser 2πi somatório dos resíduos menos 2, certo? Então é só calcular, não tem segredo, é só calcular. E a gente já calculou algumas vezes isso, então é isso. Eu vou chamar de h de ômega o meu integrando. 1 sobre z de ômega e a menos i ômega t, certo? Onde z é isso daqui. Onde z de ômega é o cara que eu obtenho quando eu faço essa... É o termo que multiplica as x aqui, né? E z de ômega é igual a isso.
certo? A gente vê que H de ômega não está definido em todo o plano. H de ômega está definido em todo o plano, a menos dos pontos em que Z é singular. Dos pontos em que Z não está definida e tem polos, certo? Significa e tem zeros. Ou seja, não. A menos dos pontos que 1 sobre Z é singular, certo? A menos dos pontos em que Z é igual a zero. Porque se Z é igual a zero, como isso aqui é um polinômio em ômega, se Z é igual a zero, então o ômega para o qual Z é igual a zero é um polo de H. Certo? Aí agora é um problema de variáveis complexas, como tudo que a gente está fazendo. Certo? Virou um problema de variáveis complexas. Então, isso implica que H tem polos quando C de ômega é igual a zero. Ou seja, H é a continuação... H, eu não vou escrever. H é a continuação analítica de G... Desculpa. H é a continuação analítica do integrando para o plano complexo menos os pontos em que Z é igual a zero. Não é no plano complexo inteiro. E Z, quando que Z é igual a zero? Quando ômega é igual a I alfa mais ou menos raiz quadrada de ômega zero quadrado menos alfa quadrado, certo? Que não é nada, certo? Que não é nada de se espantar, porque é a mesma expressão que aparecia no caso do oscilador harmônico forçado que a gente resolveu no começo da aula, é a mesma expressão que aparecia quando a gente... Certo? Isso aqui seria a mesma seria a frequência de oscilação atenuada da minha solução, a gente resolveu no começo da aula para delta, a frequência de, ou para qualquer, no caso em que não tem força, é a frequência de oscilação atenuada da minha solução na presença de um meio dissipativo, né, de uma força dissipativa, dependendo da velocidade, e descrita por aquele menos 2 alfa x ponto, mais 2 alfa x ponto, certo? E aí a frequência, a gente viu que, e vocês já devem ter visto isso em outros lugares, que a frequência de oscilação muda dessa maneira. Mas aqui, a vantagem daqui é que dá para resolver, certo? Temos 3 casos. 1. Ômega zero quadrado maior que alfa quadrado, que é o caso em que a atenuação é fraca. 2. Ômega zero quadrado igual a alfa quadrado, que é o caso limite. E 3, que é o chamado overdamped, nomes, que é a atenuação grande, que é ômega zero quadrado menor que alfa quadrado. Então, dependendo da força, dependendo da intensidade da dissipação gerada pelo meio, ou seja, da intensidade da atenuação,
dependendo de quão grande é alfa, os polos da minha função h vão estar em pontos diferentes do plano complexo, certo? Os polos aqui, eles vão estar assim, aí depois os polos vão estar assim, aí depois ou eu vou ter um polo só, dependendo da intensidade da dissipação do meio, gerada pelo meio viscoso aonde está inserido o meu oscilador harmônico. Certo? Certo? Aí vocês respondem. Certo? Beleza. Então, a gente tem que, se tem 3 casos, a gente tem que resolver os 3 casos, certo? Por quê? Porque os polos, de novo, os polos, quando o ômega zero quadrado é maior que alfa quadrado, esse termo é real. Os polos estão fora do eixo complexo. Tem que resolver de uma maneira. Quando o ômega zero quadrado é igual a alfa quadrado, esse termo é zero. Então, o polo vai ter um polo duplo no eixo imaginário. E quando o ômega zero quadrado é menor que alfa quadrado, eu vou ter 2 polos simples no eixo imaginário, né? Tá bom. Então vamos resolver primeiro o primeiro caso. No primeiro caso, a gente sabe que isso aqui é um polinômio de segundo grau, vai ter 2 raízes distintas, então a h de ômega tem polos simples. São 2 polos simples em ômega mais menos é igual a I alfa, é igual a mais menos parte real, certo? Ômega zero quadrado menos alfa quadrado, mais parte complexa, que é positivo, mais I alfa. Tá? H de ômega é igual a isso. O que mais que eu tenho? Ômega zero quadrado é maior que alfa quadrado. E H de ômega tem polos simples aqui. Isso é o que eu tenho. Certo? E daí? Como? A integral de menos infinito tem fim. Isso aqui vem lá da primeira aula. Integral de menos infinito tem que ser vista como o valor principal de Cauchy. O valor principal de Cauchy é quando eu tomo as coisas, é um nome, certo? E é quando eu tomo esse limite. Não é esse limite. Eu tomo um limite simétrico, que a gente obteve tomando o limite da série de Fourier de menos L a L para L tendendo a infinito. Então, as integrais que a gente obtém, elas são sempre desse tipo. Por quê? Porque poderia ir de outra forma para infinito. Não, vai igual das duas maneiras. Então, para ômega tendendo a infinito, né? Aí, de novo, ômega é a variável complexa. Então, a gente quer fechar aqui para usar o teorema dos resíduos, certo? Para módulo de ômega tendendo a infinito, para a gente fechar usando o teorema dos resíduos, a gente tem que fazer com que essa integral aqui tenha um valor conhecido ou que ela vá para zero. Então, ela vai para infinito se o integrando for para zero mais rápido. Lembra que a gente viu o lema de Jordan? Se o integrando for para zero mais rápido do que 1 sobre ômega.
como vai com ômega quadrado aqui, isso aqui vai a zero. Se esse termo aqui, E a menos I ômega T, for a zero. Porque senão, ou seja, vai ter um termo oscilatório. Vamos lá. Lembra que a gente fez a transformada de Fourier do outro cara e viu que tem que dividir lá na primeira aula, ou segunda aula. A gente fez a transformada de Fourier de 1 z quadrado mais a quadrado. E aí teve que dividir para k menor que zero e k. É bom acompanhar as aulas, gente. E k maior que zero. A gente dividiu em dois casos. Aqui também, como é quase a mesma coisa. Por que a gente fez isso? Porque a função ia a zero exponencialmente. Quando a parte imaginária era para cá igual a zero, a parte imaginária era ou positiva ou negativa, e para cá menor que zero, ela era o oposto. Então, para tema, e aqui o K, desculpa, para x menor que zero, eu tinha uma solução, para x maior que zero, eu tinha outra solução. Então, aqui é a mesma coisa, para t maior que zero, o h de ômega tende a zero, se E a menos I ômega T maior que zero for menos I ômega se a parte real de E a menos I ômega T, se esse termo aqui tiver parte real negativa. I ômega é menor que zero. Então, menos I ômega tem que ser menor que zero. Então, só que implica que a parte imaginária de ômega é positiva, certo? Aparece um menos 1 ali. Não. Espera aí, vamos lá. Primeira coisa, eu me animei aqui de maneira... Isso aqui é menos, certo? Estão acompanhando, gente? Vocês estão dizendo que estão acompanhando? Menos, porque aparece esse sinal de menos aqui. Então, aqui é mais. Então, menos B sobre 2A é negativo. Certo? Que é menos. Mas não importa no momento. O que importa por que está dando diferente isso? Menos I ômega T. Vocês estão enxergando o que está acontecendo? E a menos I ômega T. Então, menos I ômega, parte real disso aqui, é menor que zero. Menos I vezes I, parte imaginária de ômega, menor que zero. Certo? Tá certo. Que menos I vezes I igual a 1. Então, para T maior que zero, o H vai tender a zero
se a parte real do meu negócio, se isso aqui for com E menos coisa positiva T. Essa coisa positiva tem que ser a parte real desse cara. Né? Parte real mais I, parte imaginária. Então, isso aqui vai acontecer ômega menos I vezes I imaginário. Então, se a parte imaginária de ômega for menor que zero, novamente, para T menor que zero, H de ômega vai tender a zero se a parte imaginária de ômega for maior que zero. Confiro. Então, se eu quiser fechar o meu circuito, o meu caminho aqui, se o T for maior que zero, eu vou ter que fechar por baixo. E se o T for maior que zero, eu vou ter que fechar por cima. Para que essa integral aqui, ou essa integral aqui, tendam a zero, quando o R tender a infinito. Certo? Vou mandar um raio para infinito, é mandar a parte real de ômega para infinito. Desculpa, é mandar a parte, todas as partes, né? Em particular a parte imaginária de ômega para infinito, e mandar a parte imaginária para infinito, né? Mandar ômega para infinito pelo plano. Mandar a parte imaginária de ômega para infinito vai ser. Vai dar uma exponencial negativa aqui. Para t maior que zero, se a parte imaginária de ômega for negativa, e para t menor que zero, se a parte imaginária de ômega for positiva. Então, para t maior que zero, eu tenho que fechar por baixo, para jogar essa integral aqui sobre o semicírculo para zero, e para t menor que zero, eu tenho que fechar por cima, para jogar a parte da integral fora da reta para zero também. Tá. Então vamos lá. Vamos primeiro considerar t maior que zero. E aí eu vou lá, desenho o meu plano complexo. Desenhar meu plano complexo. É esse cara que eu queria pegar. T maior que zero corresponde à parte imaginária de ômega menor que zero. Então, corresponde à parte imaginária de ômega menor que zero. O ideal é fechar por um caminho por baixo. Vou pegar aqui. Caminho de menos R até R. E fechar por baixo, pelo meu disco. Porque eu sei que no disco eu sei calcular. Pelo meu semicírculo, porque eu sei que no semicírculo eu sei calcular. Então aqui é R, que é menos R. E eu vou orientar ele assim, para poder ficar. Tanto faz como eu vou orientar, certo? Aqui é Y, e aqui é X. Então, se eu integrar nesse circuito, integrando, aqui eu vou chamar de C1 e aqui de C2. Integrando H de ômega no caminho da figura, lembre que aqui o ômega os polos são isso daqui, certo? São polos em seu interior. Ou seja,
Aqui eu vou ter, como alfa é maior que zero, aqui eu vou ter o ômega menos. E aqui eu vou ter o ômega mais. Então eu vou ter dois polos dentro do meu caminho, no interior do meu caminho fechado. E esses polos têm resíduos, então eu vou ter que calcular os resíduos. Integral fechada no sentido anti-horário, certo? Integral em C1. H de ômega de ômega, mais integral em C2 de H de ômega de ômega, que é essa integral aqui, certo? Que é a integral sobre o caminho fechado orientado no sentido anti-horário, certo? É 2π somatório dos resíduos, certo? Dois π que é o resíduo nos dois pontos, certo? Resíduo de H de ômega para ômega igual a ômega mais resíduo de H de ômega, não, está em cima, H de ômega para ômega igual a ômega menos, que é a somatória dos resíduos correspondentes aos polos que estão dentro do meu circuito. E é mais aqui porque eu estou orientando no sentido anti-horário. É o que me diz o teorema dos resíduos. Como? Quais são os resíduos? Como? Ômega mais menos. São polos simples. De H? Eu sei que o resíduo, a gente viu isso nas aulas passadas, certo? A gente fez várias contas de ômega. Igual ômega mais ou menos de H de ômega. Como é polo simples, isso aqui é o limite das derivadas de ordem zero, certo? Que não é derivada nenhuma. É ômega menos ômega mais menos, elevado à ordem do polo, que é 1. Quer dizer, a derivada de ordem zero disso aqui, elevado à ordem do polo, que é 1, H de ômega. Derivada de ordem zero é a própria função. Certo? Com H de ômega. Tá. Com H de ômega é igual a esse negócio. H de ômega é igual a esse negócio. Mas como o H de ômega é isso daqui, e aqui aparece esse negócio aqui, tem o sinal de menos, o coeficiente é 1, vamos lá. O resíduo é igual a isso, e H de ômega é o E menos I ômega T dividido. Os polos são simples, certo? Isso aqui é ômega menos ômega mais, que multiplica ômega menos, porque é um polinômio eu estou fatorando. No plano complexo, teorema fundamental da álgebra, certo? Esse é o nome do negócio. No plano complexo, eu sempre posso fatorar em monômios. O meu polinômio, e aí eu elevo o meu monômio ao grau do zero dele. Em particular, aqui o polo é igual a... Tem ordem 1, o grau aqui é igual a 1. Só que aqui, no Z, aparece sinal de menos. Então, o termo que multiplica o ômega quadrado
tem que ter sinal menos 1. E aqui eu escrevi o termo de ômega quadrado com sinal de 1. Vou pôr o sinal de menos aqui, certo? Esse é o meu H de ômega. Então, quando eu calculo esse limite aqui, eu vou calcular de maneira rápida, certo? De ômega. E nem de ômega igual a ômega mais. Igual a ômega mais. Do H de ômega. A gente já fez isso várias vezes, eu não vou ficar aqui repetindo, certo? É o limite desse cara. Esse cara aqui não é calculado, é ômega diferente de ômega mais. Então cancela esse cara, vai ficar o menos vai, certo? Cancelar com o menos. Não, menos não vai cancelar com o menos. Esse cara cancela com esse, vai ficar menos E. A menos I ômega mais T dividido por ômega mais menos ômega menos. E da mesma forma, o resíduo de H de ômega para ômega igual a ômega menos, ele vai ser ômega menos, aqui vai cancelar com esse, e aí vai ficar, então, E. O ômega... Como é que é a história? Menos I ômega menos. Menos I ômega menos T dividido por ômega mais menos ômega menos. Onde aqui eu substituo, vai ficar ômega menos menos ômega mais. Esse termo aqui vai cancelar com esse. E aí o sinal de menos faz com que isso aqui vire ômega mais menos ômega menos. Certo? Calculei o resíduo. E se eu calculei os dois resíduos, deixa eu só conferir um negócio aqui. Isso. Calculei os dois resíduos, certo? Se eu calculei os dois resíduos, eu posso voltar aqui e ver quem é esse cara. Então, temos... cadê o ômega? É isso daqui. E aí... Isso daqui, certo? Então, isso aqui vai me implicar que ômega mais menos ômega menos é 2 vezes a parte real. Então, esse cara aqui é 2 vezes a parte real, certo? Então, o E e também o E a menos I, ômega mais menos T, menos I, com menos I é menos 1, isso aqui vai ser E menos alfa T. Como esperado, é uma solução que decai exponencialmente, vezes E a mais ou menos I raiz quadrada de ômega zero quadrado menos alfa quadrado T. Quando eu somar as duas, vocês vão ver que vai dar um seno, certo? Esse 2 vai ficar 2 vezes meio e aí dá o seno. Isso aqui vai implicar que o resíduo de H de ômega
quando ômega é igual a ômega mais o resíduo de H de ômega, quando ômega é igual a ômega menos, que é o que aparece aqui. Lembra que aí a integral em C1 vai para zero, a integral em C2 vai para menos o que eu quero, menos a transformada de Fourier do negócio, inversa do negócio. Então, mas eu tenho que calcular a somatória dos resíduos, que vai ser igual ao valor da transformada, certo? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser... Vamos lá. Olha só. Cadê? São esses caras e esses caras têm essas expressões. Então, vai ter um E a menos alfa T, que é comum a todos. Vai ficar exponencial de mais E aí, raiz quadrada de negócio T, mais exponencial de E a menos I raiz quadrada de E a menos negócio T. Que é a menos de um... Então, aí o seno é isso, seno. De Z, igual a E a IZ, menos E, menos IZ, dividido por 2. Isso, verdade. Vai ficar menos, certo? O sinal de menos aqui, o sinal de mais. Então, vai ficar menos o negócio positivo mais o negócio negativo, 2i. Então, é como se o i pulasse para cima. Exatamente, vai ficar menos 1 sobre i, que é i. Menos 1 sobre i é igual a i. Né? E vai ficar um fator de 2 aqui, se eu escrever seno. Mas o fator de 2 vai cancelar esse fator de 2 aqui. Então vai ficar, aqui embaixo vai ficar a raiz de ômega zero quadrado. É a raiz do negócio, que já existia, certo? Que é ômega zero quadrado menos alfa quadrado. Aí esse 2 aqui, ele vai cancelar com o 2 do seno, que eu quero escrever como seno. E o i, eu só joguei para cima, aproveitei o sinal de menos que aparece. Seno de raiz quadrada de ômega zero quadrado menos alfa quadrado. T. Certo? Essa aqui, então, é a minha expressão para a soma dos resíduos. Muito bem? Muito bem. Professor, Oi. Talvez não deve aparecer um menos aí. Aqui? Então, olha só, vai ficar menos esse negócio. Vai ficar, ó, vamos lá, vai ficar... Cadê a borracha? Menos 1 sobre i, certo? Por que E um ele fica aqui sobre... embaixo, né? Mas você não já passou ele para o outro lado lá? E seno. É verdade, eu passei ele para o outro lado. Espera aí. Você tem razão, eu passei ele para o outro lado. Eu passei ele para o outro lado. Espera aí, vamos verificar. É menos i ômega mais. É menos i ômega menos. Eu somo um menos o outro dá positivo. Mais i
Z menos I. Ah, aqui, achei. Achei o erro. Que é menos mais. Só um minutinho, achei o erro. Você achou o erro? O erro está aqui, ó. Aqui está certo. O erro está aqui, ó. E a menos I, ômega negócio, eu troco esse sinal aqui, tá vendo? Esse sinal tá errado. Ah, tá. Então eu não errei por completo, certo? Aqui é menos mais. Tá certo? Então o seno é positivo ali mesmo. Então o seno é positivo. Então tá certo. Então aqui o I vai para cima, certo? Agora você concorda. Certo? Legal. Então é isso. Então, e daí, né? Então, aquela integral que eu tenho que calcular, que é igual a essa daqui, essa integral, sobre esse caminho, essa integral, esse é o caminho, esse é o caminho, e essa é a soma dos resíduos. Então, essa integral é igual a 2πi, que multiplica a soma dos resíduos. Certo? E aí, então, essa integral, ela é igual a 2π menos 2π, certo? Que é i quadrado menos 2π vezes o que está aqui. E. Ó, menos 2π e a menos alfa t seno da raiz quadrada. E olha que aqui me aparece aquela frequência de oscilação em T, que é a frequência de oscilação quando eu tenho a dissipação do meio, o termo em velocidade, dividido por ômega zero quadrado menos alfa quadrado. Então agora eu posso tirar o limite. Mas por outro lado, para t menor que zero, né? Eu calculo isso aqui para t maior que zero. Para t menor que zero, então vamos lá, vamos fazer primeiro o negócio. No limite, raio tendendo a infinito, de novo, aqui é a integral em C2 de H de ômega de ômega, ela vai tender, está orientado para trás, certo? Então é menos a transformar de Fourier. Menos essa integral. É a menos ômega e ômega t, que é a fórmula do H, certo? Z de ômega, de ômega.
onde a integral é real, a integral sobre eixo é real, que é a transformada inversa de Fourier. E a integral em C1 a gente construiu para que tenda a zero. Então, essa integral aqui vamos lá. Então, menos essa integral vai ser igual a menos 2π vezes o negócio. Então, essa integral vai ser igual a isso daqui. Agora eu tiro o sinal de menos, certo? Então, G de t, que é a transformada inversa, é 1 sobre raiz de 2π. Essa é a integral, que é a definição de transformada inversa, que é igual a esse cara aqui. Tá bom? Agora, por outro lado, para t maior que zero. Para t menor que zero, um cálculo análogo que vocês vão fazer para o semicírculo superior. Certo? Eu vou fechar para t menor que zero, lembra? T menor que zero, cadê? O H tende a zero exponencialmente se o imaginário de H, se a parte se o imaginário de ômega for maior que zero. Ou seja, eu vou ter que fechar por um negócio que vai a zero exponencialmente no plano completo, na parte positiva do eixo imaginário do plano. E aqui dentro não tem polo nenhum. Então, o 2π somatório dos resíduos vai ser zero, porque não tem polo, não tem resíduo. A integral sobre o círculo vai dar zero, e então a outra integral vai ser igual a zero. É o G de t igual a zero. Mostra que vocês fazem isso, certo? G de t igual a zero, pois H de ômega não tem polos para parte imaginária de ômega maior que zero, certo? Os polos eles estão no eixo negativo, porque o alfa é positivo, aparece menos e alfa ali na minha expressão. Aqui, ó. Parece menos e alfa é positivo. Então, os polos estão na parte de baixo do plano complexo. Tudo bem? Beleza. Então, a gente tem G de ômega. Então, a gente, do começo da aula, se vocês lembrarem, pelo teorema da convolução, a gente tinha concluído que o xp de t, que no final de contas é o que a gente quer, ele é o produto de convolução de f com g. Então, integral, menos infinito a infinito, f de xi, g, t menos xi, dxi. E essa integral, então, agora, ó, ela é... O g de t, ele é zero para o argumento menor que zero, ou seja, ele é zero
para T menos que Si menor que zero, ou seja, que Si menor que T, maior que T. Certo? G de T é igual a zero para que Si maior que T. Então, isso aqui é a integral infinito até T, que vai ser o limite de integração, f de que Si, G de T menos que Si, d que Si. Por quê? Porque para que Si maior que T, ou seja, T menos que Si menor que zero, eu sei que o meu G é zero. Tudo bem? Então, isso aqui é igual a integral. Tem os fatores de 2π aqui, certo? Então, vai ter esse fator de... não vai ter... Pera aí. Mas esse fator de 2π aqui está definido no produto de convolução, certo? Então, 1 sobre raiz de 2π vezes isso. Eu sempre esqueço do 1 sobre raiz de 2π. Ele é 1 sobre raiz de 2π vezes esse cara. E a raiz de 2π, se você voltar para a expressão para G, a raiz de 2π cancela essa raiz de 2π. Vou guardar aqui. Eu tenho muita preguiça de escrever de novo as coisas. Então, isso aqui vai ser, então, a cancela aqui, certo? Vai ser a integral de menos infinito até T do F de Si, que é a minha força externa, vezes... Aí eu vou usar todo o poder da era digital para fazer isso daqui. E a menos alfa. T menos que Si. O G é de T menos que Si, certo? Seno disso aqui. T menos que Si. D que Si. XP de T. Igual a isso, será solução particular da EDO. Certo? Essa é a minha solução da EDO. É uma integral, mas é solução, certo? Eu encontrei uma solução particular da EDO. Notem que no caso lá do começo da aula, a gente fez para delta. Aqui, aí a gente fez a força bruta. Se a gente tivesse um outro F, que não aquele, a gente teria que resolver de novo. Se o F não fosse a delta de Dirac, fosse outra coisa, a gente teria que resolver de novo o problema. O método da transformada de Fourier permite que a gente resolva o problema para qualquer F. Qualquer F está aqui. Dado F, essa é a solução. Essa é a mágica, certo? Dado F, aplicando a transformada de Fourier na EDO, e depois achando a solução no espaço recíproco, e fazendo F a menos 1 da solução, o que não é tão direto, mas vocês viram que dá para fazer, eu encontro XP de T. Lembra? Como no caso da equação do calor,
quando a gente resolve pelo método da transformada de Fourier, joga para o espaço recíproco e volta, a gente obtém xp de t como uma integral, como uma representação integral. Ele é a integral de alguma coisa da convolução. Ele é a convolução. Ele dá uma integral do que eu já tinha, que é a transformada inversa da transformada de Fourier do que eu já tinha na equação. E no caso aqui é a força externa. E aqui aparece a transformada inversa do que quer que tivesse multiplicando o F grande de ômega. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Então, só para a gente conferir, a gente fez para delta. Se F for uma força instantânea, F de xi é o I sobre M. Delta de T menos xi menos T0, certo? Em T0. F de xi igual a isso daqui, certo? Eu tenho que obter o que eu tinha, né? xp de t Nota que se f é igual a isso, aqui, eu jogo isso aqui dentro. Então, para t menor que t0, essa integral não engloba o delta, certo? Para t menor que t0, vai ficar a integral de menos infinito a t de f de xi menos t0. E aí eu estou integrando numa região em que o t0 está aqui, que é delta de xi menos t0. Então isso aqui vai ser zero, para t menor que t0. Porque eu estou integrando numa região em que o delta está avaliado num ponto, o delta tem argumento num ponto, tem zero num ponto fora do meu intervalo. Agora, se t maior que t0, então o delta está aqui dentro. Então vai ser essa expressão avaliada em que se igual a t0, que é I sobre m esse fator exponencial de menos alfa t menos t0 seno de raiz de ômega 0 quadrado menos alfa quadrado t menos t0 dividido por raiz de ômega 0 quadrado menos alfa quadrado para t maior que t0, certo? Isso aqui acontece se o F for delta. E com muita sorte, a gente vai reobter aquela equação do começo da aula. Vamos ver. Ah, tá. A gente obteve, gente. Ah, sim. É M aqui, certo? O ômega, Lisa. É M aqui. É a mesma coisa, certo? Só que o ômega ele é exatamente isso daqui, certo? Raiz de ômega 0 quadrado menos alfa quadrado. Tudo bem? Legal.
Então, para o caso geral em que a minha força ela é uma força externa qualquer, se a força é delta, eu posso fazer aquela conta da força bruta e encontrar essa expressão para delta e, obviamente, tem que dar igual. E aí, o teste de consistência é que a gente voltou na lousa e deu igual. Então é bom. Para uma força qualquer que pode ter uma forma qualquer, a minha força pode ter uma forma qualquer, certo? Que não é delta. O método é transformar de Fourier permite que eu encontre uma representação, a minha solução particular em termos da integral. Em termos dessa integral. Particular, a minha solução particular é tal que para ter que em menos infinito a solução vale zero. Em menos infinito a partícula está parada. Ou seja, é a solução em que a partícula está parada antes da aplicação da força. A solução obtida desse modo para essa equação da transformada de Fourier é a solução em que t tende a zero, em que a partícula t tende a menos infinito, a partícula está parada no menos infinito. Então a partícula está parada antes da força começar a agir, que é o que acontece aqui, se você olhar para delta. Tudo bem, gente? Uhum. Beleza. Então, o caso 2, ele é ômega zero igual a alfa. Isso aqui implica que H de ômega tem polo de ordem 2 em ômega igual a menos I alfa. Certo? Porque aquele termo aquele termo da raiz quadrada, parte real, é zero. Então, então, pelos mesmos cálculos, exercício. Você vai tirar a transformada de Fourier, você já tem a transformada de Fourier. O ponto todo é calcular a inversa do f de ômega. Temos que calcular o f a menos 1 do f de ômega dividido por z de ômega. Lembra que a gente fez isso? Só que não é só substituir o outro valor, porque agora o polo é de ordem 2. Então a fórmula do resíduo muda. Resíduo H de ômega em ômega igual a menos I alfa. Ele vai ser igual, então, agora o limite, quando o ômega vai ser diferente, certo? Tende a menos I alfa. Da derivada de ordem do polo menos 1, então é d ômega. De z de ômega mais I alfa elevado à ordem do polo H de ômega. Onde você, se fizerem as contas, certo? Isso aqui eu não vou fazer as contas. Mas porque não dá tempo, certo?
você vai mostrar que esse resíduo é igual a menos IT e a menos ômega T. E aí você já vê um negócio, quando você fizer a conta vai dar isso, certo? E aí você já vê um negócio interessante, olha. No plano complexo, ou seja, vou calcular então a integral em C1 de H de ômega vai tender a raiz de 2π g de t, quando R tende a infinito por aquele caminho, a integral menos raiz de 2π g de t, a integral em C2 de H de ômega de ômega vai tender a zero. Então vai implicar que o g de t ele vai ser proporcional a... Desculpa, gente. Aqui é menos alfa terça, tá? O g de t vai ser proporcional a t e a menos alfa t. Então, já nesse caso, como não tem parte real lá, não vai existir solução, não vai existir o termo oscilatório na integral. Ou seja, não vai existir oscilação. Nesse caso, como alfa é igual a ômega, zero, a atenuação vai ser tão forte quanto vai ser da ordem da frequência, vai ser igual à frequência de oscilação. Então, ele vai a zero antes de oscilar, certo? Aí o exercício pelo teorema da convolução, o meu x p de t ele vai ser essa integral t. Lembra que o g vai ser zero para t menor que zero. E zero para t menor que zero, porque não tem polo em cima. T menos que si. E menos alfa. Vai ficar só o termo decrescente, só o termo de dissipação. F de xi, de xi. Isso aqui vai ser, vocês vão fazer, certo? E analogamente, no caso 3, que é ômega zero quadrado menor que alfa quadrado, que é a atenuação forte, se nesse caso já não tem solução oscilatória, se a atenuação é mais forte, quer dizer que antes de começar a oscilar, a tendência do meu negócio é oscilar. Se não tiver força, atenuação. Mas se a atenuação é muito forte, antes de oscilar, a atenuação já mata a solução. É como se o comprimento de onda fosse maior do que a escala característica de atenuação. Então, nesse caso também a solução ela é, como é que fala? A solução ela é não oscilatória. Solução não oscila. Pelo que a gente acabou de falar. E exercício. Pelo mesmo procedimento que a gente fez, vocês vão fazer, calcular os polos. Nota que agora os polos eles vão ser
no plano imaginário, certo? No eixo imaginário. Agora os polos, eles vão estar aqui, sobre o eixo imaginário. Certo? Cadê o valor dos polos? Eles vão estar sobre o eixo imaginário. E é exatamente isso que eu escrevi. Então, o exercício é mostrar que, fazendo todas essas contas, calculando a transformada de Fourier inversa pelo teorema da convolução, não sei o quê, os resíduos, isso aqui vai dar a integral de menos infinito a t e menos alfa t menos xi. Onde aparecia seno, então agora vai aparecer o seno hiperbólico. Porque não vai ter parte real do meu resíduo, vai ter só parte... Não vai ter parte real do meu resíduo. Porque esse cara aqui é imaginário. Então, se esse cara é imaginário, vai ficar menos 1 aqui, vai ficar 1 aqui, que é aí quadrado, e vai aparecer seno hiperbólico. Que é o que o seno hiperbólico, só que é seno hiperbólico lógico da mesma coisa. Raiz de alfa quadrado mais ômega zero quadrado. T menos xi dividido por raiz de alfa quadrado menos ômega zero quadrado dxi. F de xi. Certo? Então, se alfa é maior, isso aqui, então, agora vai também sofrer atenuação, né? E a menos alfa aqui, tem menos xi, ele vai sofrer uma atenuação de modo que o termo de força seja mais importante do que o termo oscilatório. Tudo bem, gente? Beleza. Então, beleza. Então é isso.